Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 6, Aula 1. O que vamos aprender na aula de hoje? A refletir sobre os festejos populares em 2020, a escrever palavras e frases e relembrar palavras com LH. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para aprender a refletir sobre os festejos populares e para aprender a escrever palavras e frases. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 1 do plano de estudos dirigidos impresso. Então, dentre os materiais que você tem aí, esta é a aula que iremos utilizar hoje, a aula 1. Como saberemos se você, educando, aprendeu? Através da realização dessas atividades, com o auxílio do seu professor, com a sua interação com ele, você poderá ter mais tranquilidade e realmente conseguir fazer as atividades que estão sendo trabalhadas. Hoje falaremos a respeito das festas populares, os festejos populares que são acervo cultural do nosso país. Falaremos em específico hoje da festa junina, a sua origem, os seus costumes, uma festa tão aguardada e tão festejada aqui no nosso país. Então vamos ler o texto, eu vou grifar algumas partes para que você possa me acompanhar. Festas juninas. Junho é um mês muito aguardado, pois é um período festivo em muitas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. As tradicionais festas juninas foram trazidas ao Brasil pelos portugueses, mas foram adaptadas. A culinária, por exemplo, passou a ter elementos indígenas como milho em muitos dos pratos servidos nas festas. Outro elemento que integrou essas festividades foi o forró, ritmo introduzido principalmente pelas regiões do Nordeste e que teria sido influenciado pelas culturas afro e indígena. Vamos então seguir. A letra A. Quem trouxe as comemorações de festa junina ao Brasil? Os índios, os portugueses ou os africanos? A letra B. Qual a contribuição dos indígenas nas festas juninas? Então, você pode retomar o texto, retomar a leitura, para que você possa responder a essas questões. Qual elemento da festa junina teve a influência da cultura africana e indígena? Qual dos elementos dessa festa teve essa influência? Vamos então completar agora esta frase, substituindo a imagem pelo nome escrito com letras. Olha, os índios, principalmente os guaranis, tinham o milho como o principal ingrediente de sua alimentação. Então, nós vamos preencher, completar esta frase com a palavra milho. Então, veja, olha, coloquei novamente aqui, os índios, principalmente os guaranis, tinham o milho. Então, quais são as letras que eu uso para escrever milho? Então, veja, olha, o M e o I fazem mi. O L e o H e o O fazem lho. Então, veja a palavra, olha, separadinha em sílaba aqui embaixo. Olha, milho. 2 sílabas tem essa palavra. Muito bem, é só você completar então essa frase com a palavra milho. Os índios, principalmente os guaranis, tinham o milho como o principal ingrediente de sua alimentação. Com o milho, podemos produzir vários alimentos. Escreva o nome das imagens abaixo. Então, nós temos ali, olha, o milho assado, temos a pamonha, o bolo de milho, o curau, o creme de milho e o sorvete de milho. Então, você vai completar essas palavras, algumas completar, né? E outras uma palavra só, que é o caso do curau, mas outras temos que também completar. Por exemplo, o bolo de milho, o creme de milho, o sorvete de milho, certo? Muito bem. Você conhece alguma receita que tenha o milho
como ingredientes? Escreva os ingredientes dessa receita que você conhece e pesquise uma e escreva aqui. Então, veja uma receita que tenha o milho como ingrediente. Você conhece alguma? Uma receita de bolo, de um creme ou algo até diferente, não é? Então, você pode escrever nesse espaço a receita que você conhece, que tem o milho como ingrediente. Complete outros alimentos com lhá ou lho. Então, da família silábica do lhá, você vai usar o lhá ou o lho. Olha, veja, então, olha, repolho, folhado, coalhada, lentilha, ervilha, bacalhau, alho e milho. Então, você vai usar a sílaba lhá ou lho, certo? Muito bem. Depois não se esqueça de mandar para o seu professor, de perguntar a ele se está correto, que ele está à disposição para te auxiliar. Agora, faça uma frase para a figura. Então, temos ali uma pessoa cortando um repolho. Então, você vai fazer uma frase. Lembre-se que a sua frase é uma junção de algumas palavras que formam um sentido. Algo que a gente, ao ler, vai compreender qual foi a sua intenção ao escrever. Não se esqueça de usar o ponto, pode ser o ponto final, ponto de exclamação ou o ponto de interrogação se for uma pergunta, conforme nós já estamos acostumados a fazer. Todo mundo gostaria de se mudar para um lugar mágico, mas são poucos os que têm coragem de tentar. Rubem Alves. Então, encerramos por hoje essa aula. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com seu professor e tenham todos um bom descanso.